Opa, então, nesse vídeo mais uma questão aqui do CFO PMBA de 2025 e antes de começar esse vídeo eu quero avisar que eu posto nesse canal todos os dias vídeos respondendo questões de concursos, provas, faculdade, Enem, livros. Então se você quer chegar na sua prova com mais conteúdo, com mais conhecimento, se inscreve aqui no canal. Bora lá. Durante uma patrulha noturna, o Cabo Luiz deixou seu posto antes do horário estipulado. Minutos depois, foi encontrado em um bar próximo, alegando que sua ausência não comprometeria a missão. Qual o crime descrito no Código Penal Militar foi cometido pelo Cabo Luiz? Bora lá. Abandono de posto, descumprimento de missão, deserção, insubmissão ou insubordinação. Olha, de início, a gente vai eu vou começar aqui por baixo, já que o intuito desses vídeos que eu faço não é que a gente só acerte uma questão, é que a gente aprenda. Bora lá, ó. Insubordinação não é de fato um crime, é um capítulo do Código Penal Militar. Tô com o Código Penal Militar aberto aqui, ó. Se a gente pesquisar por insubordinação, a gente vai ter aqui, ó, o capítulo 5, que é o da insubordinação, e aí entra recusa de obediência, oposição à ordem de sentinela. Isso daqui são os crimes, tá? Recusar obedecer é o crime. Opor-se às ordens de um sentinela é o crime. Reunião ilícita é o crime. Mas insubordinação é o capítulo, tá? E se a gente descer mais aqui, ó, a gente vem para o capítulo 10, que já é outros crimes, que é da insubordinação e da violência, tá? Então, a gente não trata a insubordinação no direito penal militar como crime. Se a questão correta, a alternativa correta fosse insubordinação, seria passível de anulação. Porém, aqui insubordinação está errado. Beleza? Então já vou cortar aqui. Mas saibam que insubordinação é o capítulo e você deve saber os crimes que tem dentro da insubordinação. Recusa de obediência, opor-se às ordens do sentinela, enfim. Insubmissão. Olha, tem uma diferença entre o descumprimento de missão e a insubmissão, tá? Segundo o Código Penal, ó, insubmissão, aqui não é esse, aqui, que também entra como um capítulo, mas também é um crime. Então a gente se apega ao crime e não ao capítulo, ok? Ó, deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou apresentando-se ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. O que é o ato oficial de incorporação? E o que é de fato a incorporação? Olha, o militar, o candidato, né, ele passa num concurso e aí ele aceita, né, ele vai, entrega os documentos, vai na no TAF, faz o TAF, tudo. Ele passou em todas as etapas. Chegou no ato da incorporação, que é o que? É um dia que tem uma solenidade, né? Se for para soldado, às vezes tem 3 meses ali de aulas, né? Ou 6 meses, alguma coisa assim. E para oficial tem 3 anos, 2 anos e mais um de aspirante. Então, é, o, a incorporação acontece nesse ponto, quando ele vai ser incorporado na corporação, né? Ele vai ser introduzido na incorporação. E aí, se ele deixar de se apresentar nessa convocação, né, nessa incorporação, ele pode ser penalizado, tá? E cadê? Se ele, mesmo depois de apresentado, ele se ausentar antes do ato oficial. Ou seja, ele foi até lá, foi até o dia da incorporação, e aí ele falou: rapaz, deixa eu ir no banheiro.
foi no banheiro e não voltou mais. Sumiu, deu fuga, ó, decidiu ali mesmo que não era lugar dele. Pronto, isso daí também é submissão, ok? Então, nesse caso aqui, ó, o Cabo Luiz ele deixou o posto antes do horário estipulado. Não teve a ver com incorporação. O Cabo Luiz ele já é cabo, então ele já está na corporação. Logo, não tem como ser em submissão, certo? Deserção. Deserção tem uma brincadeira que é do 8 dias, né? Se a gente pesquisar aqui, ó, deserção. Calma aí. A gente gosta de lembrar pela palavra 8 dias, que diz aqui, ó. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Ou seja, se não tivesse essa parte aqui, a questão estaria correta, né? E o Cabo Luiz ele abandonou o lugar que ele deveria permanecer aqui, ó. Só que para ser deserção, ele tem que ficar sumido por mais de 8 dias. Ele tem que ficar desaparecido, né? Tem que ficar ausente por mais de 8 dias. Não ficou ausente por mais de 8 dias, porque ele foi encontrado minutos depois, ó, em um bar. Então, não é deserção, ok? Agora, bora para descumprimento de missão. Descumprimento de missão também não vai ser, tá? Eu vou mostrar o porquê aqui, ó. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Como assim? Porque aqui parece que ele tinha uma missão, né? E essa missão ela foi descumprida. Olha só, ele alega que sua ausência não comprometeria a missão. Isso daqui dá dois entendimentos, né? O primeiro é o seguinte: pode ser que de fato a ausência do Cabo Luiz aqui não vai comprometer a missão. Aí você já descarta a letra B. Mas pode ser que o Cabo Luiz esteja mentindo. E se ele estiver mentindo, realmente vai comprometer a missão. A banca colocou essa parte aqui exatamente para você confundir abandono de posto com descumprimento de missão, certo? Descumprimento de missão é quando de fato há uma missão, né? Há uma ordem, tá? Então, ó, quando a gente lê aqui, ó, descumprimento de missão, tá logo embaixo de abandono de posto, né? Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Aqui não foi confiado a Cabo Luiz a missão de estar no posto. Posto é uma coisa, missão é outra, tá? O militar, ele vai até o posto, vai até determinado lugar para cumprir a missão. Então, qual que é a missão? Manter a ordem no, sei lá, sei lá, na entrada do quartel. Pronto, manter a ordem ali. Qual é a missão? Manter a ordem. Qual é o posto? A entrada do quartel. Ele tem que estar na entrada do quartel para se ele quiser manter a ordem, né? Então, ele aqui pode ser que ele tenha descumprido a missão. Pode ser. Só que quando a questão coloca que ele não vai comprometer a missão, você tem que se apegar a isso daqui e dizer, beleza, se ele não vai descumprir a missão, então não é letra B. Logo é abandono de posto, que diz o seguinte, ó: abandonar sem ordem do superior o posto ou lugar de serviço, né, o quartel, a sentinela, enfim, né, que lhe tenha sido designado, certo? Ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Pronto. Ele tinha que ficar lá por 10 horas. Ficou por 5 e depois saiu para ir pro bar. Descumpriu, né? Então, abandonou o posto. Perdão, descumprir é o outro, né? Abandonou o posto, certo? Então, aqui, letra A. Eu espero que você tenha aprendido nesse vídeo.
e que você chegue na sua prova com mais conhecimento por conta do meu canal. Beleza? É isso e até o próximo vídeo.